Eu espero que estejamos pensando juntos, observando juntos, como dois amigos que caminham por uma estrada e veem o que está à sua volta. Não apenas aquilo que está muito próximo e pode ser imediatamente percebido, mas o que está à distância. Estamos fazendo a viagem juntos, talvez afetuosamente de mãos dadas. Dois amigos examinando amigavelmente o complexo problema da vida. Nenhum deles é líder ou guru, porque quando vemos na realidade que a nossa consciência é a consciência do resto da humanidade, então percebemos que somos tanto o guru quanto o discípulo, tanto o professor quanto o aluno, porque tudo isso está na nossa consciência. Essa é uma percepção extraordinária. Assim, quando começamos a nos entender profundamente, nós nos tornamos uma luz para nós mesmos e não ficamos mais dependendo de uma pessoa, de um livro ou de uma autoridade. Inclusive essa do conferencista. De modo que somos capazes de entender todo esse problema do viver e do ser, uma luz para nós mesmos. O amor não tem nenhum problema. E para entender a natureza do amor e da compaixão, com a sua própria inteligência, devemos entender juntos o que é o desejo. O desejo possui uma extraordinária vitalidade, uma extraordinária persuasão, um impulso e alcance. Todo o processo do vir-a-ser, do sucesso, está baseado no desejo. Desejo que faz com que nos comparemos uns com os outros, imitemos, nos conformemos, e é muito importante, ao entendermos a nossa natureza, entender o que é o desejo. Não suprimi-lo, não fugir dele, não transcendê-lo, mas entendê-lo, perceber todo o seu ímpeto. Podemos fazer isso juntos, o que não quer dizer que vocês, então, estejam aprendendo com o conferencista. O conferencista nada tem para lhes ensinar. Por favor, percebam isso. O conferencista está apenas agindo como um espelho, no qual vocês podem se ver. Então, quando vocês se virem claramente, poderão descartar o espelho. Ele não terá mais nenhuma importância. Vocês podem quebrá-lo. Entender o desejo exige atenção e seriedade. É um problema muito complexo entender por que os seres humanos viveram dessa extraordinária energia do desejo, assim como da energia do pensamento. E qual é a relação entre o pensamento e o desejo? Qual é a relação entre o desejo e a vontade? Vivemos muito pela vontade. Assim, qual é o movimento, a fonte e a origem do desejo? Se nos observarmos, veremos a origem do desejo. Ele começa com as respostas sensoriais, depois o pensamento cria a imagem, e nesse momento começa o desejo. Vemos algo na vitrine, um vestido, uma camisa, um carro, seja lá o que for, nós vemos isso e temos a sensação. E então o tocamos e o pensamento diz: se eu vestir essa camisa ou vestido, como vai ficar bem? Isso cria as imagens e então começa o desejo. Assim, a relação entre o desejo e o pensamento é muito próxima. Se não houvesse o pensamento, haveria apenas a sensação. O desejo é a quintessência da vontade. O pensamento domina a sensação e cria o estímulo, o desejo, a vontade de possuir. Quando o pensamento opera no relacionamento, que é a lembrança, que é a imagem que um cria do outro pelo pensamento, não pode haver amor. O desejo sexual ou outras formas de desejo, impede o amor, porque o desejo faz parte do pensamento. Devemos considerar em nosso exame a natureza do medo, porque somos todos presos a essa coisa terrível chamada medo. Parecemos não ser capazes de resolvê-lo. Vivemos com ele, nos acostumamos com ele,
ou dele escapamos através da diversão, da adoração, por meio de várias formas de entretenimentos religiosos e outros mais. O medo é comum a todos nós. Quer vivamos nesse país ordeiro e limpo ou na Índia, onde há desordem e superpopulação. O problema é o mesmo. O medo com que o homem tem vivido durante milhões e milhões de anos e que não foi capaz de resolver. Será possível? Estamos fazendo essa pergunta seriamente. Será possível ficarmos totalmente, completamente livres do medo? Não apenas das formas físicas do medo, mas da forma muito mais sutis do medo interior, dos medos conscientes e dos medos profundos e não descobertos, que nós jamais soubemos que existem. O exame desses medos não significa análise. Está na moda procurar o analista quando se tem qualquer problema. Mas o analista é como você e eu. Ele apenas possui uma determinada técnica. A análise implica a existência de um analista. E será o analista diferente daquilo que ele analisa? Ou será o analista o analisado? O analista é o analisado. Esse é um fato óbvio. Se estou me analisando, quem é o analista em mim que diz, devo analisar? E ainda o analista que se separa do analisado e que depois examina aquilo que deve ser analisado. Assim, o analista é aquilo que ele está analisando. Eles são a mesma coisa. Separá-los é um truque que o pensamento nos prega. Mas quando nós observamos, não há análise. Há apenas o observar das coisas como elas são. Observar o que realmente é, não analisar o que é. Porque no processo da análise, podemos nos enganar. Se vocês gostam desse jogo, vocês podem jogá-lo e irão jogá-lo interminavelmente até a morte, analisando e nunca produzindo uma transformação radical dentro de vocês mesmos. Enquanto que olhar para o presente como ele é, não como um alemão, inglês ou francês, ou como isto ou aquilo, ver o que realmente está acontecendo é observação pura das coisas como elas são. Observar o que é o medo não é examinar a causa do medo, o que implica em análise e ir cada vez mais para trás, até a origem do medo. É aprender a arte de observar, e não traduzir ou interpretar o que observamos, mas apenas observar, como observaríamos uma linda flor. No momento em que a desmontamos, a flor não existe mais. É isso o que a análise faz. Mas observe a beleza de uma flor, ou a luz noturna sobre uma nuvem, ou uma árvore solitária numa floresta. Apenas observe. Assim, do mesmo modo, podemos observar o medo e qual é a raiz do medo, não os vários aspectos do medo. Estamos perguntando se é possível ficarmos absolutamente livres do medo. Psicologicamente, interiormente, qual é a raiz do medo? O que significa o medo? O medo não nasce de alguma coisa que nos causou dor no passado e que pode acontecer de novo no futuro. Não o que pode acontecer agora, mas porque agora não há medo algum. Vocês podem constatar por vocês mesmos que o medo é um processo do tempo. Alguma coisa que aconteceu na semana passada, um incidente que causou dor psicológica ou física. E disso vem o medo de que tal coisa possa acontecer de novo amanhã. O medo é um movimento no tempo. Um movimento do passado para o presente, modificando o futuro. Assim, a origem do medo é o pensamento. E o pensamento é tempo, é o acúmulo do conhecimento pela experiência, a resposta da memória como pensamento e depois ação.
Assim, pensamento e tempo são um só. O pensamento e o tempo são as raízes do medo. Isso é bem óbvio. É assim. Agora, não se trata de deter o pensamento ou do tempo. Naturalmente, seria impossível detê-los, porque a entidade que diz devo deter o pensamento faz parte do pensamento. Assim, a ideia de deter o pensamento é absurda. Implica um controlador que está tentando controlar o pensamento, e esse controlador é criado pelo pensamento. Por favor, observem apenas isso. A observação é em si mesma uma ação. Não que devamos fazer alguma coisa com relação ao medo. Será que vocês entendem isso? Suponhamos que eu tenha medo de uma ou outra coisa, da escuridão, por exemplo, de que minha esposa vai embora, da solidão, disso ou daquilo. Estou profundamente apavorado. Você aparece e me explica todo o movimento do medo, a origem do medo, que é tempo. Eu senti dor, passei por algum acidente ou incidente que me causou dor, e isso está registrado no cérebro. E a memória desse incidente passado produz o pensamento de que isso possa acontecer de novo. E, portanto, há o medo. Então você me explica isso e eu ouço com muito cuidado a sua explicação, percebo a sua lógica, a sua sensatez, não a rejeito e ouço. Isso significa que o ouvir se torna uma arte. Eu não rejeito o que você está dizendo, nem aceito, mas observo. E observo que o que você me diz a respeito do tempo e do pensamento é real. Eu não digo devo deter o tempo e o pensamento, mas como me foi explicado, eu apenas observo como nasce o medo, que é um movimento do pensamento, do tempo. Eu apenas observo esse movimento e não me afasto dele. Não fujo dele, mas vivo com ele. Olho para ele e ponho toda a minha energia em olhá-lo. Então, vejo que o medo começa a se dissolver, porque nada fiz a seu respeito. Apenas observei, lhe dei toda a minha atenção. Essa mesma atenção é como esclarecer o medo. A atenção significa dar toda a sua energia para esta observação.